Então é isso, pessoal. Já tá pintado aí. Lembrando que isso aqui é a primeira de mão. Então tá aí, pessoal. Tá funcionando aí, ó, nosso sistema aí, ó. Vocês podem observar aí, ó. O tubo gaseificador tá bem lá dentro. Vamos ver quantos graus nós está tendo, pessoal. Ó, nós estamos tendo. Bem, pessoal, já fizemos aí, ó, o suporte da chapa. Bem, pessoal, finalizamos aí os pés. Então agora o nosso queimador a óleo diesel. É isso, pessoal, aqui tá o queimador que eu estou fazendo para uma adaptação num forno. Então ele tá com 50 centímetros de comprimento, que é o total dele. Você pode ver aí, ó, tá veinha a trena, mas dá pra gente ver alguma coisa. 50 centímetros. Se eu não me engano aqui deu 29 ranhuras que eu vou fazer para poder sair a chama dele. Então aqui é os 5 centímetros da entrada do oxigênio, aqui é a câmera de mistura, né, a distância de 7 centímetros e meio, e a entrada no corpo do fogão com 4 centímetros e meio. Lembre disso, pessoal, isso aí são medidas precisas que ajudam o seu fogão a ter uma boa eficiência, uma economia e a chama azul, e também proporciona você ter o controle do registro. Então afeta essas medidas aí. Vamos agora, o próximo passo aqui vai ser iniciar os cortes do corpo do fogão, onde vai sair. Essa é a melhor forma que eu estou utilizando para poder serrar todas as ranhuras, né, onde vai sair o fogo do nosso fogão. Então, pessoal, vou estar dando uma demonstração aqui rápida, só para vocês entenderem como é que é o processo de serramento dos cortes do corpo do nosso fogão. Então, utilizo aqui a serra. Lembrando também, eu utilizo o óleo, tá? Que é para ajudar a serra a cortar e não forçar tanto ela. Primeiro eu faço isso aí, pessoal. Eu já venho com um pouquinho de óleo para ajudar a serra a não quebrar os dentes, né? Porque se quebrar os dentes, aí lascou. Aí vai ter... Então, pessoal, vocês tiveram mais ou menos uma ideia. Agora eu vou continuar aí até o final e a gente já vai iniciar o nosso corpo do fogão, né? Já vamos começar a dar forma a ele. Bem, pessoal, já fiz todos os cortes aí, ó, nas ranhuras, como vocês podem observar. Deram 32 cortes. Lembrando que o nosso queimador ele tem 50 centímetros. Já fiz a câmera de mistura do gás do diesel com o oxigênio. Já coloquei o tampão. Agora, pessoal, falta eu soldar, selar e fechar todas essas regiões, que é para que não haja vazamento. Então é isso, pessoal. Já fizemos aí a solda para selar o nosso fogão, para não haver... Na realidade é o queimador, né, pessoal? Isso aqui vai ser um queimador adaptado para forno. Então já fizemos aí. Lembrando que ele tem 50 centímetros, o nosso queimador, que vai ser adaptado para forno. Agora, pessoal, nós vamos fazer o que? O suporte que vai segurar o tubo gaseificador do nosso equipamento. Então a gente vai criar aqui um furo, baseado na medida, né, que são 4 centímetros que eu utilizo para mim ter uma base. Então são 4 centímetros, aí eu divido em 2 centímetros, tanto para lá como para cá. Aí eu consigo achar o centro
onde vai ser o furo preciso. Para que, pessoal? Para que o nosso tubo gaseificador fique 100% centralizado com nossa câmera gaseificadora, né? Para que o tubo não venha ficar torto e não venha a ter problema de nós não ter a chama azul. Lembrando que esse sistema ele é preciso, então ele não pode ser feito de qualquer jeito, porque senão na hora do teste não vai funcionar legal. Bem, galera, agora nós já colocamos o suporte do tubo gaseificador. Agora, pessoal, o que falta a gente fazer vamos dizer, o suporte das chapas laterais que contribui para o aquecimento do tubo gaseificador. Aí. Bem, pessoal, já fizemos aí, ó, o suporte da chapa, tanto de proteção da chama, que vai evitar do vento bagunçar a chama, e também vai contribuir para o aumento da temperatura no tubo gaseificador. Então é isso, pessoal, já finalizamos aí, ó, as chapas laterais para aumentar a temperatura do nosso tubo gaseificador e não ver o problema de ele vir a cuspir diesel cru, né? Então, o que acontece? Com essas chapas laterais, ela vai aumentar mais a temperatura do nosso queimador. E essas pequenas barras maciças também vão contribuir no aumento da temperatura. Então esse aí é o resultado aí, ó, do nosso queimador a óleo diesel. Agora o que falta é a gente fazer o teste e ver como vai se comportar o nosso queimador a óleo diesel. Como vocês podem ver, ó, aqui já tem os pezinhos, né? Ficou bem legal. Sempre semelhante, né, aos meus outros sistemas, né, meus outros equipamentos. Mas tá aí, pessoal. Bem feito, tá? Então falta a gente agora fazer o teste e ver, né, o comportamento, ver qual o tipo de bico que eu vou estar utilizando, né? Lembrando que tem várias medidas de bico e sempre um pode ficar bom e outro não, né? Então a gente vai ter que descobrir esse bico através dos testes aí que a gente vai estar executando. Então é isso, pessoal. Já tá pintado aí. Lembrando que isso aqui é a primeira de mão. O que acontece? Eu dou uma primeira de mão, que é para mim poder fazer o teste. Vou ligar ele. Aí o que acontece? Essa temperatura que essa primeira de mão vai tomar, ela vai cozinhar, né, a pintura. Então vai dar uma resistência na primeira camada. Aí depois eu vou e aplico mais 2 camadas, que é para ter mais tempo, né? Durar mais tempo a pintura. Isso aí foi uma técnica que eu aprendi com um amigo meu aí. Então ele me passou essas dicas aí que é para ficar mais forte a pintura. Então esse é o resultado do nosso queimador aí, ó, de 30 centímetros de queimador, e comprimento completo é 50. Esse aí, ó, é o nosso mini, são equipamentos que já foram adquiridos no canal. Só estou finalizando aqui os tubos deles para a gente estar podendo mandar para os clientes. Então agora, pessoal, vou estar ligando o nosso sistema aí para a gente poder ver aí a eficiência e a qualidade que o nosso sistema vai trazer. Vou estar colocando aqui o diesel dentro do nosso recipiente. Lembrando que eu vou fazer um teste no gravidade, não vai ser pressurizado, mas como eu já uso esse recipiente aí diretamente, então ele acabou se tornando o meu recipiente de teste. Todos os nossos equipamentos, pessoal, a gente manda um bico desse aqui, ó, que esse bico aqui você pode colocar em qualquer garrafa e tá escolhendo aí o seu recipiente aí do seu agrado para você poder estar utilizando no recipiente de armazenamento do combustível do seu equipamento aí. Então vamos ligar o nosso sistema aí, pessoal. Então tá aí, pessoal, tá funcionando aí, ó, nosso sistema aí, ó. Como vocês podem observar aí, ó, o tubo gaseificador tá bem lá dentro. Então existe aquela tal da regulagem que a gente fala, ó. O meu sistema, pessoal, ele é desenvolvido para você colocar o tubo para dentro. Não é o contrário de uns canal aí que mostra que tem que puxar o tubo para trás. Então tá aí, ó, tá funcionando aí, ó.
super eficiente. Já falar para vocês, pessoal, tá super quente. Vocês não têm ideia da temperatura que tá aqui. Galera, parece que agora eu consegui mais pressão, ó. E olha o tanto que o tubo tá lá dentro. Ó. Olha o tanto que a gente enfiou o gaseificador lá, ó. Vocês veem aí a potência que é o nosso sistema. Vamos ver quantos graus nós está tendo, pessoal. Ó, nós estamos tendo 400. Vocês viram lá que bateu uns 400. Deu até erro. Ó, nas chapas laterais, ó, nós está tendo 210. No tubo nós está com 380. Ali está 195. Vocês veem que tem parte que ele bate até 200 graus. Vamos ver aqui nas laterais, 100 e pouco. Aqui tá em 200. Tá aí, pessoal, tá funcionando aí, ó. Vocês viram aí, ó. A temperatura aí tá perfeita. Super quente. Lembrando que isso aqui foi desenvolvido para adaptação. Você pode usar ele tanto num forno, ou como você pode usar também uma panela aqui em cima mesmo, uma panela de uns 40 até 50 centímetros. Então esse aí é o queimador. Eu percebi, pessoal, que deu um furo aqui, ó. Tem um furo aqui na solda. Vocês podem ver que de vez em quando, ó, tá vendo, ó? Tá entrando o ar. Então se tá tendo essas bolhas de ar que tá entrando devido ao furo que tá aqui, ó, na solda, tá atrapalhando na eficiência do equipamento. Então ele faz o que? Ele provavelmente está cortando o fluxo mais eficiente para o sistema funcionar mais eficiente. Mas pelo que eu estou vendo aqui, ele já está funcionando legal. Bora que esteja com esse pequeno problema aqui, ó. Vocês podem ver, ó, sempre tem, tá vendo, ó, umas bolhas, porque tem um furo aqui, pessoal. Então eu vou ter que estar analisando e consertando esse furo. Mas o nosso sistema, ó, a chama é tão azul, pessoal, que você quase não vê a chama, de tão azul que nossa chama tá sendo, ó. Tá vendo ali, ó? Se fosse de noite, é bem provável que a gente conseguiria ver ela bem mais ou menos aqui, ó, por cima da grelha aí, ó. Então é isso aí, pessoal. Esse é o nosso sistema de fogão a diesel. Se você gostou aí, ó, peço para você deixar um like aí, tá? Que isso aí mostra pro YouTube que o nosso conteúdo é bom, é de qualidade. No nosso canal, pessoal, tem várias dicas, vídeos aí, ó, para você poder aprender a fazer. Caso você pode até criar uma renda para você estar ganhando aí, ó. Caso você não tenha as ferramentas e não queira também assim querer ter uma renda com fogão a diesel, mas deseja estar adquirindo um equipamento desse nosso, na descrição do vídeo, pessoal, vou estar deixando o link. Ó, até esbarrei aqui no fogão. Na descrição do vídeo eu vou estar deixando um link que você vai ser direcionado diretamente comigo. Você vai estar entrando em contato diretamente comigo. Ou caso você já quiser estar vendo o meu catálogo, você vai ser direcionado para o catálogo, aonde você vai ver vários modelos de fogões. Eu tenho outros tipos de modelo, além desses aqui, ó, que vocês já conhecem. Se eu não me engano, são uns 8 modelos de fogões a diesel que a gente já desenvolve no canal. Então, eu vou deixar o link para você estar sabendo mais informações, preço, prazo de entrega, tudo isso, pessoal. Então é isso aí, pessoal. Valeu, brigadão, Deus abençoe. É nóis.